temos vários cursos, tá? Esse é o primeiro curso da plataforma. Todos os cursos são 8 aulas, né? Aqui você tem o Metanoia, que trabalha propósito, destino, porque você está aqui, para que você está aqui, o que é que você está fazendo aqui, né? E aí tem as aulas no Metanoia, iniquidade, princípio de legalidades, crenças, né? Mentoring, que é uma coisa que nós estamos precisando, cura da alma, inteligência emocional, a síndrome de Caim, que é uma aula muito séria mesmo. Depois nós temos, o meu está diferente do seu aí, pastora, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, tá? Nós temos a segunda aula, que é a... Pode passar? O segundo curso, esse vai começar agora em março, é o Metamorfose. Nós trabalhamos a mudança. O Metanoia é a mudança mental, metamorfose é a mudança por dentro, tá? Então aí a genética espiritual, nós trabalhamos o DNA, como curar o DNA espiritualmente, mudança de hábito. Nada muda enquanto você não mudar os seus hábitos, né? Os 7 inimigos da transformação. Por que a pessoa vai para o encontro, reencontro, vida com Deus, veredas antigas e fica fazendo as mesmas coisas? Porque não há uma transformação real. Reputação espiritual, preparo da noiva, imagem restaurada. Nós temos várias imagens, a imagem do Éden, que é a imagem arruinada, a imagem restaurada pelo Cristo, nós falamos sobre isso. Restauração espiritual e a síndrome de Lúcifer. O que foi que levou Lúcifer a tornar-se Satanás, né? E tem o curso de libertadores. O curso de libertadores, ninguém faz o libertadores sem antes pelo menos ter feito metanoia, tá? O curso de libertadores não é um curso para qualquer pessoa, para pastores, líderes de intercessão, líderes de célula, porque nós trabalhamos mapeamento espiritual, como você identificar demônios nas pessoas, demônios, espíritos ocultos, linhagem sarada. Então você tem que ter uma base para você fazer esse curso. Então o nível 1 você vai estudar hierarquia no mundo espiritual. As pessoas falam, eu estou em luta, mas você está lutando contra quem? Quem é o seu inimigo, né? Então nós vamos estar falando sobre isso nesse curso. Baal, Beuzebu, anjos e demônio, carnalidade, destruindo fortalezas espirituais, combatendo o espírito de Jezabel, que é um espírito super perigoso, porque ele é um espírito crente, tá? Então trabalha a espiritualidade, domínio da língua, libertação mental, idolatria, bezerro de ouro, espírito de bajulação, muito forte hoje. Meu querido, por favor, será que você poderia, pelo amor de Deus, vir amanhã e limpar a igreja? Tá? Então, como você trabalhar dentro da igreja de uma forma que existe uma diferença entre servir a Deus e trabalhar, tá? E vencendo os encantos da serpente. É só para vocês conhecerem um pouquinho dos cursos. E hoje o Senhor me trouxe uma palavra muito séria. Nós não vamos fugir do tema que nos foi dado, mas eu quero que vocês entendam esse texto. Eu sou didática, tá, gente? Diga amém? Amém. Eu sou um pouquinho didática. E eu não sei como é que vocês vêm para a igreja sem trazer papel e caneta, né? Vocês precisam, nós precisamos desenvolver esse hábito, porque a gente aprende lendo. E como eu sou pró, então vocês vão ter que ter uma aula hoje diante da pregação. Essa história, esse texto que nós lemos, ele fala a respeito da história da mulher cananeia. Aí quando você vê na Bíblia, o Senhor Jesus, ele faz questão. Pode passar, pastor, esse daí foi esse é o livro que a gente vai lançar no Brasil. Isso aí, agora a gente vai começar, tá? Então o texto, ele fala a respeito da mulher cananeia. E nós precisamos entender o sentido do texto para que a gente possa entender a mensagem. Quando o Senhor fala uma mulher cananeia, se eu for perguntar para algumas pessoas, talvez elas não saibam porque a Bíblia faz questão de dizer que essa mulher era cananeia. Gente, quando Israel chega na terra da promessa, ali em Canaã, você vai ver que em Deuteronômio 7, o Senhor mostra 7 nações que habitavam ali naquelas terras. Tomou posse, né, depois que o povo foi para o Egito, que teve toda aquela mudança.
Eles tomaram o pó. Quando o povo volta, o Senhor fala em Deuteronômio 7:1, se você quiser marcar para ler em casa, tá? E essa mulher pertencia aos cananeus. Cananeus é um termo que se dá para alguns moradores da terra de Canaã. Por quê? Os cananeus eram uma tribo que estava misturada dentro da terra com outras tribos. Eu quero que você entenda esse princípio, porque hoje você vai ver um clamor que fez com que a graça se manifestasse antes da graça ser manifestada através da cruz, que foi o clamor dessa mulher. E ela chega ali, pastor, eu vou pregar com você, né? Pode passar. Você tem que entender quem eram os cananeus, e a Bíblia diz que essa mulher, ela era cananeia, e os cananeus são descendentes de Cã. Se você olhar aí nessa linha, você vai ver o Cã lá em cima, que era um dos netos de Noé, Gênesis 10:6, e vem toda essa linhagem. Você precisa entender isso, porque todas essas nações, eles fazem oposição até o dia de hoje às promessas de Deus. Então os cananeus, gente, eles tinham um culto mais ou menos parecido com os hebreus. A língua também era bem parecida. Era mais ou menos assim, o português de Portugal para o português do Brasil. Havia pouquíssima diferença. Só que os cananeus faziam culto parecido, mas não igual. Por isso que o termo cananeu quer dizer aqueles que vivem misturados. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, e Deus está tirando a mistura do nosso meio, tá? Então nós vamos entender quais são os principados, quem são os espíritos por trás dessa nação, porque a Bíblia faz questão de dizer que ela era cananeia, porque os discípulos não queriam que Deus abençoe, que Jesus curasse aquela mulher, porque havia uma história por trás. Por trás dessas nações tinha, pode passar mais um, se você ler Deuteronômio 7, ou Deuteronômio 7:1, você vai ver todas essas nações aí: Heteus, Girgazeu, Eveu, Jebuseu, Amorreu, Cananeus e Ferizeus. Por trás de cada uma dessas nações existe um principado que se opõe às promessas de Deus, tá? Por exemplo, o termo Heteu quer dizer aquele que mete medo. E você vai ver que esse foi o primeiro principado que se levantou diante da conquista. Quando os príncipes são enviados, você vai ver eles voltando, e a Bíblia diz que eles voltaram aterrorizados, dizendo: não vamos conquistar. Então, sempre que houver uma proposta de conquista, o Heteu vai se levantar na boca de alguém para dizer: isso não vai dar certo, não vamos conseguir, é muito grande para a gente, tá? O povo se tornou, estava com a imagem tão ferida e distorcida, que eles falavam assim: diante deles nós somos como gafanhotos. Então, são 7 principados, isso é outro seminário, são 3 dias, mas eu só vou dar o significado para vocês, nós não vamos falar, e quando der meia hora vocês me avisam, tá? Gigazeu, o termo Gigazeu quer dizer aquele que anda na lama. O Gigazeu é o principado que ataca carnalidade, tá? Por trás dos heteus está Baal, Beuzebu, por trás do Gigazeu está Beliel. Por trás do Eveu, o termo Eveu, pastor, quer dizer aquele que anda mascarado. Uma máscara para a igreja, uma máscara para a faculdade. São as pessoas que vivem com espírito dúbio, tá? Elas não têm uma identidade espiritual definida. Se você olhar, é o típico, meu marido disse que é o 371, eu não sei como é isso, diz que os brasileiros, 71, eu não sei como é isso, né? Eveu é aquela pessoa que chega assim para a pastora: pastor, olha, aconteceu isso, conta aquela história, como contou. Os heveus eram os gibeonitas. Você vai ver os gibeonitas chegando e contando uma história para Josué, homem de Deus, tá? E caiu naquela esparrela dos heveus. Então, a pessoa que está sob a influência do Eveu, ele não tem uma identidade espiritual definida. Sabe, são pessoas que têm dificuldade de colocar a palavra em prática, porque vive mentira. São os mitos maníacos. Pessoas que vivem a mentira como se ela fosse a verdade. E essas pessoas geralmente usam máscara, uma máscara para a faculdade, uma máscara para conversar com o pastor, uma máscara para conversar com o líder, e não deixa que a regeneração aconteça na vida.
Os jebuseus moravam na fortaleza chamada Jebus, que hoje é Jerusalém, tá? Por trás do Jebuseu estava o principado Leviatã, tá? Tá? Aí tem o amorreu é aquele que é amargo, rebelde e murmurador. Aqui não tem, mas lá na igreja do bispo tinha algum, gente, tá? Aí tem os cananeus, que é o que nós vamos falar hoje, e os fariseus. Os fariseus era todo o grupo, toda a igreja, no 7º, no 3º ou no 12º ano vai receber a visitação de um desses espíritos, tá? Principalmente o fariseu. O fariseu, ele não plantava, ele não regava, mas quando alguém plantava e regava, eles vinham para saquear. Você sabe, está aqui só um baterista, o violão, aí depois vem o teclado, vem não sei o quê, vem o líder de louvor. Aí alguém vai receber a visitação dos fariseus para quê? Para trazer saque dentro da igreja, dentro da empresa. Por isso que muita gente quebra no 3º, no 4º, no 7º ou no 12º ano, né? Então, assim, são lições espirituais que nós precisamos entender. Tem alguns livros, eu acho que ainda tem um das mulheres aí que nós falamos um pouquinho. Tem todo esse contexto, pastora, nesse livro, mas infelizmente ele já esgotou. A gente está fazendo ele agora. Se você quiser entender essas nações, você vai ter que ler Deuteronômio 7. Eu coloquei de 1 a 5, mas você pode ler todo o contexto. Eles eram um povo perverso, idólatra, e tinha como principal deus Baal. Para você entender o que é Baal, para você entender Baal, você tem que entender o que é Baal. Então, isso aí é o termo Baal. Toda vez que você olhar na Bíblia, você vê o termo Baal, quer dizer B de Beuzebu, A de Asmodeu, A de Astarote e L de Leviatã, que são os 4 principados das trevas que comandam o mundo, tá? Então, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Os adoradores de Baal, gente, era altamente perverso. Eu quero que você entenda porque os discípulos não queriam que Jesus atendesse aquela mulher. Aí você vai olhar aqui, esses fornos a Baal, tá? Era feito, todos os dias os cananeus, eles colocavam uma oferenda a Baal. Pela manhã era uma virgem, e pela manhã era uma criança, e à tarde era uma virgem, tá? Quando o Senhor me trouxe essa revelação, eu disse, meu Deus do céu, Deus, nós não fazemos isso, porque faz parte do ataque para a igreja. Eu digo, não fazemos isso, Senhor. E o Senhor falou comigo, nós fazemos de forma diferente. Muita gente faz isso. Quando você fala de virgem, você fala de pureza. Quando você fala de criança, você fala de inocência. Muitas vezes nós estamos sacrificando a Baal quando nós pegamos pessoas novas e não ensinamos para elas os princípios bíblicos. Porque ela chega no nosso meio e ela vê fofoca, ela diz, pode, vou continuar fofocando. Crente também pode fofocar? Crente pode ser falso? Aí você está matando a inocência. A Bíblia diz, ai daqueles que colocam os pés desses que estão chegando, para que eles se desviem da verdade. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que não é liberto. Por quê? Porque vive sobre sacrifício, sobre influência de Baal. Não há uma verdadeira transformação. Deus não te quer pela metade, não existe mentirinha. Tem gente que tem 10, 20 anos e continua mentiroso diante de aceitar Jesus. Então, o que o Senhor, a igreja, o que o Evangelho faz, ele faz uma metanoia. Sabe o que é metanoia? É mudança de rumo. Se você chora no encontro, se você chora numa cela, se você chora no culto, e você não muda o rumo da sua vida aplicando a palavra, então você teve remorso. Isso ainda é bom. Quer dizer que a sua mente não está cauterizada, tá? Então você teve remorso, mas remorso não é arrependimento. Então, muitas vezes nós estamos sob a influência de Baal, nós estamos dentro da igreja, mas ainda não temos os princípios bíblicos. Eu não sei o que você veio ouvir aqui hoje,
Eu gosto de deixar bem claro, eu não sou pregador itinerante, eu não vivo pregando para ganhar oferta, eu sou profeta com o chamado de Deus para trazer você a santidade, porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor, tá? Então isso aí é desde aqueles tempos, passe aí minha pastora, o sacrifício a Moloque, televisão, redes sociais, tudo isso são os Moloques modernos, tá? Você consegue passar 4, 5 horas na frente das redes sociais, no celular, mas você não tem tempo de ficar 15 minutos orando por dia, tá? Então aquilo que você sacrifica, aquilo que você dedica mais tempo, é esse o motivo da sua adoração. Isso aí tudo são... Eu só estou passando para vocês verem, não dá para falar, tá, gente? É muita coisa. Volte aí só um pouquinho, minha pastora. Esses aqui são os Baals, né? Eu estou falando para vocês, eu boto o moderno e o antigo para que vocês entendam. Essas são figuras de Baal, ali é sacrifício de Baal descrito por Ezequiel, o próximo. Aí você vai ver, Acabe casando com Jezabel, que era profetisa de Baal, implantando culto a Baal dentro de Israel, porque os cananeus, eles profanavam o templo, é o espírito de profanação. É quando você fala assim, mas eu não recebo esse espírito em mim, não, eu não alojo ele em mim, não. Aloja assim quando você mete a mão na Santa Ceia em pecado. Quando você toca nas coisas de Deus em pecado. Quando você sobe no altar em pecado. Você está profanando o altar do Senhor. E quando você profana, você mesmo, porque nós somos o altar onde Deus habita. Vocês estão aqui? Amém. Então aí são a arqueologia provando o que a Bíblia diz, tá? Aí você vai ver um outro muito sério, que os cananeus adoravam, que é o Quemox, ou Deus Quemos, né? Que também significa destruidor e aquele que subjuga. Inclusive até o rei Salomão adorou esse principado. Aí você olha assim, o que é que isso tem a ver com o clamor dessa mulher? Tudo, porque a Bíblia está dizendo que ela era cananeia. Ela não merecia por causa do estilo de vida que ela tinha. Mas mesmo para ela, o Senhor estendeu a mão e ela recebeu o milagre, tá? E existiu alguns princípios que essa mulher passou, coisas que ela fez para que o milagre, para que ela saísse daquele ambiente com o milagre na mão. E nós vamos falar hoje quais foram o passo, que foi que ela fez para que ela saísse daquele ambiente com a vitória dela. Primeiro, ela saiu da zona de conforto. Gente, olha, ninguém acorda hoje e diz assim, eu não quero mais ir para a igreja. Ninguém acorda hoje e diz, de hoje em diante eu não vou mais falar em línguas estranhas. São coisas que vai acontecendo e você vai deixando. Você vai ficando confortável. Você mentiu ontem, mentiu hoje, mentiu depois. Daqui a pouco você já está no mesmo sistema do mundo. Você ajoelhou hoje, você não sentiu nada, você não persevera, você não ora mais. Então é uma série de coisas que vai acontecendo. E o maior milagre que nós deveríamos fazer campanhas diárias para ter é a presença de Deus na nossa vida, tá? Para você ter isso, você tem que sair da zona de conforto. Não fique confortável em vir para a igreja e voltar do mesmo jeito. Quando eu venho para a igreja e volto no mesmo jeito, eu estou correndo perigo, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu tenho dito em tudo quanto é igreja, se Deus só fala com você através de mim, através de Priscila, através do pastor, através de não sei quem lá, só fala quando vem uma celebridade gospel, alguém de fora, você precisa voltar correndo para Deus e sair da sua zona de conforto. Porque Jesus morreu para que eu e você tivesse acesso ao lugar santo, para que eu pudesse entrar lá. Então o maior milagre da minha vida é eu acordar e todos
todos os dias eu sentia a presença de Deus. Esse é o maior milagre, é a gente andar com o Senhor. E a Bíblia diz que essa mulher, ela se levanta e ela sai da zona do conforto. E nós estamos confortáveis. Olha, eu tenho uma coisa muito séria para te dizer. A coisa vai piorar, tá bom? Se você está esperando uma mudança, vai ler o livro de Judas. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E Deus me trouxe aqui para te dizer hoje, está na hora de você levantar da zona de conforto. Está na hora de você sair da inércia espiritual. Essa mulher, ela tinha... Gente, até para Judas, Jesus disse assim, ó, o que você tem que fazer, faça depressa. Um casamento acaba em um dia, pastora? Não acaba. Eu digo que a gente é igual marido traído, é o último a saber. Quando tem mais jeito, é aí que você compartilha. Entendeu? Fica escondendo por vergonha, por não sei o quê, por cargos, por N coisas. Quando Deus está dizendo, eu preciso que você saia da zona do conforto. O dia mau chega para mim e para você, chega para qualquer um de nós. Mas o que é que você tem feito com o dia mau? Essa mulher aqui, ela saiu da zona do conforto, ela sabia, era até perigoso ela ir até o Senhor Jesus, porque eles eram hostilizados pelos judeus e também hostilizavam o judeu, mas ela decidiu sair da zona do conforto. E eu vou te dizer uma coisa, até quando você vai ficar nessa situação? Vai esperar o arrebatamento? Porque se você mudar, Jesus vai voltar. Se você não mudar, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Entendeu? E o que é que você vai fazer? Vai continuar assim? Tá bom para você desse jeito? A Bíblia diz que os mornos o Senhor vai vomitar. E assim diz o Senhor essa noite para nós. Está na hora de você sair dessa zona de conforto. E às vezes Deus manda essa luta, é para você jejuar mesmo. É para você buscar. É para você clamar. É para você ir, porque às vezes a luta vem para a nossa vida, não é para nos matar não, é para nos alinhar com os céus, porque na hora que a gente tem uma luta, a gente encontra o caminho do jejum, encontra o caminho da consagração, encontra o caminho da oração. Mas será que vai ser necessário somente a aflição para te trazer para perto de Deus? Somente a necessidade de um milagre? Porque eu digo, Deus quer nos abençoar o tempo todo. Você faz campanha e você ganha carro, você ganha casa, você ganha trabalho, mas depois o bem se torna maior do que o Senhor. Agora o que mais cresce é os desengrejados. Não precisa mais de igreja. Existe uma voz dizendo aí, não precisa mais de igreja. Não preciso mais para a igreja, não preciso mais de dizimar, não preciso mais de nada disso. A igreja está cheia de Covid. Entendeu? Eu estou pregando em todo lugar, até aqui o Senhor tem me guardado. Mas o shopping não tem, né, gente? O nosso trabalho também não tem. Eu não estou dizendo para você não ir trabalhar, não. Entendeu? Eu estou dizendo para você medir quem é que te domina. Está zangado, né? Tudo bem. Aí você vai ver essa mulher encontrando obstáculo no meio da caminhada. E essa noite o Espírito Santo está dizendo para você conseguir um milagre, e eu vou voltar a falar hoje, o maior milagre é a salvação, é a presença de Deus na nossa vida, tá? Aprenda a lidar com os obstáculos durante a caminhada. Você vai ver essa mulher andando, tendo uma necessidade, e as pessoas ao redor, ela tem uma interpretação errada do que está acontecendo com essa mulher. Quem deveria ajudar, não ajuda. E eu vou dizer uma coisa, tem muita gente, eu faço mentoria, gente, muita gente ferida com igreja, ferida com pastor, ferida com líder de célula. Eu deixei de vir por causa disso, eu deixei de vir por causa daquilo, eu desisti do milagre por causa disso, e me conta um monte de coisa. Eu ouço com muita paciência. Depois eu pergunto para ela, e Deus fez o que com você? E o Espírito Santo te feriu onde? E Jesus fez o que com você? Nós precisamos entender que durante a caminhada para o nosso maior milagre, que é chegar no Santo dos Santos, que é chegar na presença do Senhor, vai
ter obstáculo. E você tem que aprender a isso. Tem gente que diz assim: pastor, eu não estou entendendo. Depois que eu aceitei Jesus, minha vida ficou pior. Você já ouviu alguém dizer isso? Por que é? Porque você estava no reino das trevas, agora você veio para o reino da luz. E agora você é luz, você é visto, tá? E quanto mais perto de Deus você quer estar, mais obstáculo o inimigo vai colocar para que você não chegue até lá. Então aprenda a vencer os obstáculos durante a sua caminhada. Pare de dar desculpas para você desistir daquilo que Deus tem para você. Muita gente diz: foi por causa daquilo, foi por causa de fulano, foi por causa de Beltrano. E essa mulher, ela superou os obstáculos da caminhada, porque ela tinha um foco, ela tinha um objetivo, ela sabia o que ela queria. Paulo disse: olha, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e eu prossigo para o alvo. Na hora que você se focar naquilo que você quer, o que é que eu quero? Eu quero o meu milagre, eu quero ir para o céu, eu quero estar na presença de Deus e nada vai me tirar disso. Eu quero, é o meu foco, eu preciso e eu vou continuar independente das circunstâncias. Porque o Senhor nos avisou, gente: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E essa mulher é focada. E eu quero te dizer: não importa o que o mundo está dizendo, a última palavra para mim, para a sua vida, vem da boca de Deus. E é de lá, eu falo sempre nas mentorias: me diga com quem é que você está lidando, quem é que está fazendo mentoria com você. Você tem um problema e você vai conversar, vai fazer mentoria com uma pessoa que não tem fé, você vai sair fortalecido? Você é o resultado das 5 pessoas que você mais anda, que você convive. Quem é que está fazendo mentoria espiritual sobre você? É uma pessoa de fé? É uma pessoa de Deus? Aí eu vou dizer onde é que você vai chegar. Mas se for alguém que você leva projeto, quantos projetos são abortados porque você leva para a pessoa errada e aquela pessoa diz: no tempo de pandemia isso vai acontecer? Marcelo está ali, ó, de prova. Gente, nós atendemos pessoas do mundo inteiro. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Em plena pandemia, eu estava na minha sala fazendo uma conferência na África. Tinha vezes que a gente fazia 3 cultos em continente diferente por dia. Conferência, a gente perdeu as contas de quantas a gente fez. A igreja não está parada. A igreja não está derrotada, a igreja não está condicionada à pandemia, porque Deus está acima, sentado no alto e sublime trono, e Ele tem o controle total da igreja dele. Se você é a igreja do Senhor, você tem que olhar para o alto, focar para o alto e tirar os olhos e os ouvidos da terra, porque senão você vai andar de acordo com o que a terra está dizendo. Aprenda a lidar com as pessoas também que querem te calar. Olha, eles fizeram uma experiência, entendeu? E o que é que acontece? Colocou um berçário com 5 bebês felizes. Aí depois botaram mais 5 felizes e deixaram ali os bebês tudo quietinho. Aí trouxeram um bebê chorando. Todos os bebês começaram a chorar. Entendeu? Tem hora, gente, que a gente encontra pessoas, sabe, que só tem palavra para nos deixar para baixo. Não vai dar certo, não. Nossa, meu Deus do céu, para que o pastor com mais uma campanha? Para que mais um dia com Deus? Para que isso? É só palavra ruim, entendeu? Fuja dessas pessoas. Procure pessoas que entendam o profético. Procure pessoas que entendam o que Deus está fazendo, porque senão você vai naufragar nesse mundo, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Então aprenda também a lidar com as pessoas que querem te calar. Essa mulher, gente, ela chega e os discípulos não entendem o que Deus está fazendo. Ele só está focado no que ela é, tá? Ele só está focado no que o povo que ela fez com Israel, tá? As trevas vai sempre te dizer que você não merece esse milagre. Quem é você? E a síndrome
de Caim é isso. É quando você acha que Deus tem filhos preferidos. É quando você olha que Deus só abençoa o pastor, só abençoa a pastora, só abençoa o líder da célula. Quantas pessoas têm esse ressentimento? Deus não olha para mim. Mas Deus está dizendo, eu preciso que você mude o seu comportamento. Porque eu quero você para depois te abençoar. Entendeu? A Bíblia diz que Deus se alegra com Abel. E depois ele aceita a oferta. Tá? Então nós precisamos entender isso e resgatar a nossa imagem. Deus não tem filhos preferidos. A bênção de Deuteronômio é para todos nós, mas é para aqueles que estão aliançados com eles. Hoje o que nós vemos é uma igreja que fica com Deus. Eu fico com Deus quando eu estou desempregado. Eu fico com Deus quando eu estou com o meu casamento ruim. Eu fico com Deus quando eu estou doente. Eu fico com Deus quando um parente meu precisa de um milagre. Mas não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com você e comigo. Ele quer que nós estejamos aliançados com Ele, independente. Se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele me der trabalho, Ele é Deus. Se Ele não abrir a porta, Ele tem que continuar sendo Deus na minha vida. Entendeu? E muitas vezes as trevas estão assim. E os discípulos dizem, manda ela embora, ela não merece ser atendida. Quanta gente com a identidade totalmente danificada. As trevas dizendo, você não vai receber esse milagre. Ele ataca a sua identidade, você tem que fazer coisas para Deus, para você conseguir ser amado. Ele coloca dúvida na paternidade. Gente, olha, eu ouvi uma frase do Espírito Santo, sabe, para eu dizer para a igreja do Senhor. O Espírito Santo falou comigo assim, fale para o meu povo, para eles pararem de colocar maldade em mim. Olha só que coisa forte, pastor. Eu disse, por quê? Porque eles estão dizendo que eu sou mau, que eu vou os abandonar em meio à pandemia. É uma ofensa para Deus você achar que no momento mais difícil mundial, esse Deus que você busca vai te abandonar. É uma ofensa a gente duvidar da fidelidade de Deus. Diante de tudo que Deus tem feito na nossa vida, você acha que agora nesse momento tão difícil Ele vai te abandonar? Para pensar, nós precisamos entender que cristianismo não é aqui nas minhas emoções, é no meu entendimento. Quando o diabo vem me dizer, o Senhor te abandonou, eu disse, é mentira. Pode o pai abandonar, o pastor abandonar, o tio, a tia, o esposo. Todavia eu, Senhor, não te deixarei, jamais te desampararei. É isso que está escrito. Quando o diabo vir questionar a paternidade de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus, milagre de Deus na sua vida, pegue a palavra e vença com a palavra. Ande na palavra, coma a palavra, viva a palavra, pregue a palavra, fale a palavra. Isso é ministrar a si mesmo. E essa mulher, ela começa a ser atacada, entendeu? As pessoas querem calar. E eu quero te dizer uma coisa, você precisa ter discernimento espiritual para ignorar as vozes que não vêm da parte de Deus. Se você observar as formigas, eu estava lendo um artigo sobre as formigas, você vai ver as formigas o tempo todo em movimento, tá? E sabe o que é que acontece? As formigas são quase surdas, elas ouvem pouco. Por isso que ela está focada, porque elas têm aquelas antenas que são a sintonia pela qual elas se comunicam. E você e eu, nós precisamos estar antenados com o céu, para a gente não ser afetado com as vozes da terra, com o que a terra está dizendo. Nós precisamos, eu queria que você colocasse a sua mão aqui, ó, entendeu? E falasse assim comigo, que a partir de hoje, se cale todas as vozes que não são de Deus, e que eu possa ouvir somente a voz que vem do céu.
Nós estamos vendo as pessoas mentalmente confusas. Vem, ouve uma palavra. Eu não acredito que eu estou falando alguma coisa aqui que os seus pastores nunca falaram. Não estou falando. Estou falando coisas que você ouve. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas muitas vezes nós não estamos com os nossos ouvidos, sabe, gente, ligado com o céu para ouvir o que é que o céu está falando. Tá? E esse ouvir o que o céu está falando só acontece quando nós estamos dentro de intimidade com Deus. Para você discernir a voz de Deus, você precisa andar em intimidade com Ele. Outra coisa que eu vejo aqui na vida dessa mulher é o seguinte: ela entendeu e ela respeitou o silêncio de Deus. Aprenda a respeitar o silêncio de Deus. O salmista disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o Espírito Santo está perguntando para nós essa noite: qual é a tua reação quando eu fico calado com você? Quando Deus fica calado conosco, nós colocamos para fora a verdadeira essência daquilo que está dentro de nós. Irmãos, olha, eu passei por um período de enfermidade. Eu tive que fazer 3 operações no coração. E eu tenho um aparelho chamado pacemaker, que é um marca-passo moderno. Os médicos, eu orava, eu clamava, eu pedia, eu jejuava e eu não recebia o milagre. Mas eu pedia com muita fé para Deus me curar. Pedia, sofria, caía, meu coração batia 280, desmaiava. Era uma luta, caía na rua, desmaiava. Um dia eu desmaiei em uma estação lá chamada Wembley. Você vê Galvão às vezes falando: estamos aqui direto de Wembley Stadium. Eu estava perto da estação e eu tive uma crise, eu desmaiei e caí. E quando dava crise eu não conseguia levantar a mão, não conseguia falar. Era como se eu tivesse corrido uma maratona, uma coisa que caía no chão e ali ficava. E aí as pessoas saíram do trem e viram eu caída, que não é comum isso lá. As pessoas atendem, aí um passou e fez assim, ó, chutou assim em mim e falou assim: é droga. Naquela hora, sabe, o complexo veio assim. Eu digo: meu Deus, como eu desci de missionária drogada. Por que, meu Deus, isso? E aí alguém viu pelas câmeras e veio, o moço veio e perguntou: o que é que você tem? E eu falei assim, botei a mão no coração e falei, porque não saía a voz. Aí em minutos eles me levaram para o hospital. Mas aquilo foi tão forte para mim, sabe? Porque o que ficou marcado na minha cabeça é: ela é uma drogada. E eu dizia, foi muito triste para mim aquilo. Aí depois eu tenho um ministério muito forte de cura e libertação. Aí as outras vozes começaram a falar: tem alguma coisa de errado na vida deles. É uma maldição. Deus está tocando neles. Deus está... Não é possível, alguma coisa eles fizeram. Aí eu lembro que um dia nós fomos, eu e meu esposo, para um açougue de um brasileiro que tem lá. Nós vamos comprar um pedaço de bife para alegrar a vida. Entendeu? Carne brasileira, vou comprar uma picanha, né? Já que eu já estou morrendo mesmo, vou comer picanha. E aí nós chegamos lá e uma irmã veio na maior alegria, pastora. Pastora, quanto tempo eu queria falar com você. Sabe naquele dia de semana que eu fui lá na igreja, vocês oraram e Deus me curou de câncer. E eu, Ele curou você. A irmã da maior alegria e eu dentro do meu coração: meu Deus do céu, que coisa, o Senhor realmente tem filhos favoritos. Por que não eu? Por que não comigo, Senhor? Por que eu não recebo esse milagre? Porque não acontece na minha casa. Aí teve um encontro de pastores lá, foi na nossa igreja, e veio um pastor, e aí na hora que ele estava fazendo as ministrações finais, eu vi descendo assim do altar águas pastoras límpidas, e onde a água passando, ia nascendo plantas e tal, e aquelas águas veio e me cercou toda, e eu caí no chão: eu estou curada, eu estou curada. Fiquei ali
fui para casa, eu estou curada. Deitei e tive a pior crise que eu tive em todos os tempos. Mais tristeza na minha vida. Por quê? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está agindo dessa forma comigo? E nós precisamos entender o silêncio de Deus. E eu fiquei ali, queridos. Fui internada, fiquei 3 meses no hospital. Fiz 3 operações. Peguei infecção, tudo que você imaginar. Aconteceu comigo no hospital. Mas no hospital, Deus me mostrou um outro mundo. Eu vi no hospital pessoas morrendo e o diabo vindo buscar. Eu vi. Eu entendi que ali morria pessoas por segundo. Eu vi Deus salvar pessoas ali no leito de morte. Eu vi. Eu vi Deus fazer nascer um livro ali dentro do hospital. Mas na hora da minha dor eu só estava focada porque Deus não me curou. E o meu clamor ele foi diminuindo, pastor. Porque eu não estava entendendo o silêncio de Deus. Aí o diabo vinha e dizia assim: mas você deixou seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Porque muitos acham que ser missionário em Londres é glamour. Eu espero que você aguente ficar 7 meses dentro da igreja sem entrar uma pessoa dentro dessa igreja. Eu espero que você aguente 3 horas da tarde, tudo escuro. 2 graus de neve. Eu espero que você aguente. Londres é linda, tá, gente? Estamos precisando de missionário, por favor. Hoje, se você sentir no seu coração, venha comigo para Londres. Entendeu? Mas não é para ganhar libra, é para ganhar vidas. E isso me faz lembrar um homem, um pastor que eu li também. Já vou fechar meu testemunho daqui a pouco. Mas o Espírito Santo me trouxe à memória um pastor que tinha uma dívida muito grande no Texas para pagar. E ele saiu na sexta-feira porque a dívida tinha que ser paga na segunda e ele não tinha conseguido, junto com a igreja, esse dinheiro suficiente. E ele ficou tão agoniado que ele disse: filho, eu vou para a chácara, eu vou ficar lá com Deus. E ele sai e ele não leva telefone. E ele passa 3 dias, ele chega na sexta, ele clama o dia todo, a noite toda. E aí a gente no primeiro dia está bem animado, né? Está bem forte. Aí no segundo dia de manhã nada de Deus falar. Terceiro dia, domingo, faltando 2 horas para o culto começar, ele disse: eu tenho que ir para a igreja. E estava sentado lá. E ele disse que sentiu o Senhor vir abraçar ele e falar assim: filho, foi tão bom ficar com você esses 3 dias. E ele foi para a igreja, né? Pelo menos Deus falou que estava comigo. E foi para a igreja. Quando ele chega na porta, a mulher dele já está lá: meu Deus do céu, tem 3 dias que eu tento falar com você. Você não deixou nenhum acesso aqui para a gente falar com você. Você saiu, o banco ligou, falando que já tinha liberado todo o dinheiro. Tem mais, eles liberaram 3 vezes mais o valor que nós precisávamos. Se você acredite ou não. Quer dizer, na sexta-feira que ele saiu, meia hora depois o banco ligou. Ele ficou 3 dias lá pedindo uma coisa que Deus já tinha dado para ele. Eu sou o Deus de ontem. Eu sou o Deus de hoje. E eu sou o Deus de amanhã. O Senhor sabe o que nós precisamos. Mas muitas vezes Ele quer ficar conosco. Ele quer estar conosco. Ele quer que você esteja junto dele. E aí eu passei todo esse processo, irmãos, de hospital. E na hora que eles foram fazer a cirurgia que era para ser simplesmente 3 horas, se tornou 7 horas. E eles não podiam mais colocar um aparelho em mim. Ou me dar anestesia novamente. E eles começaram a colocar esse aparelho em mim na morfina. Eles aplicavam, eles cortavam e desmaiavam, aplicavam morfina, quando a morfina passava. E os cortes eu sentia. De repente eu comecei a ver, né, os aparelhos, aquela coisa toda. Aí de repente eu me vi em uma outra dimensão. Eu olhei, me vi lá, os médicos lá, tentando me trazer de volta, os aparelhos indo. E eu caí, eu disse: eu morri. Sabe? Aí me via lá eles cuidando de mim e eu cá na outra dimensão.
E de repente eu vi o Espírito Santo vir, entrar na sala assim, e como uma nuvem, ele entrou na minha boca. Quando ele entrou na minha boca, aí os aparelhos começaram a estabilizar. E aí o Espírito Santo, eu via ele como uma nuvem movendo dentro do meu corpo. Ouvi ali, e aí eu senti paz. E eu olhei do outro lado, assim, perto de mim tinha um caminho. E eu comecei a andar por esse caminho. Aquela presença me atraía. E eu me vi dentro de um salão enorme. Lá no fundo estava o trono de Deus. O nosso Deus. E o que mais me emociona, sabe? É que Deus sabia que era eu e eu sabia que era Ele. Sabe quando você chega no lugar, você diz: oi Deus! Oi Luzia! E eu fiquei na porta, e o que eu mais falava para Deus, pastor, era assim. Eu falava: Senhor, não me leve agora não, por causa do meu filho, o David era pequeno. Não me leve agora não, Senhor. Deixa eu criar meu filho. E nessa hora, eu disse: Deus e David. E o Senhor falou: Luzia, dos seus filhos sempre cuidei. Você aqui ou lá, eu cuido. Você ofereceu no altar, e tudo que eu ofereci no altar é meu. Ninguém toma. Então eu quero que você entenda que se esse nome que está aí nessa certidão de casamento é o seu nome que o céu reconhece. Se esse filho foi apresentado aqui no altar, é aqui que o altar vai reconhecer. Ninguém toma aquilo que foi oferecido no altar para o Senhor. E eu falei para Deus, eu disse: Deus, eu não quero. Você vai tomar conta? Ele disse: eu sempre tomei. E eu disse: eu não quero voltar, eu quero ficar. E aí eu vi o Senhor Jesus chegar. E Ele falou: Luzia, volta. Porque você precisa ir lá em São Paulo, no ano de 2022, numa terça-feira, e dizer para o meu povo que só um pouquinho de tempo lá. Eu estou aqui esperando eles. Aguenta só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Agora, sabe o que é que vai ser o maior milagre? É você acreditar nesse Deus. É você entender que esse Deus faz e cuida de você. Sabe por quê, irmãos? Quando eu voltei, eu disse: Senhor, eu vou voltar. Quando eu voltei, eu não era mais a mesma pessoa. Nunca mais eu fui a mesma. Porque eu tive uma experiência com o meu Deus. Ninguém pode me dizer que o Espírito Santo não existe, porque eu vi. Ninguém pode me dizer que Ele não está se movendo aqui no nosso meio, gerando vida, porque eu creio que Ele está. A palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 unidos e reunidos no nome dEle, ali Ele vai estar. E eu tenho que entrar nessas portas crendo nesse milagre, que Ele está aqui comigo. Ninguém pode me dizer que Deus não existe, porque eu tive a experiência com Deus. Quando você sair, sabe, desse âmbito de terra, de querer só ver e começar a andar por fé, os milagres vão acontecer. Agora você me pergunte: eu soube interpretar o silêncio de Deus? Não, porque eu só estava focado na minha cura. Mas Deus não estava focado na minha cura. Deus estava focado na experiência que Ele queria que eu tivesse com Ele, para que eu fosse curada. Os médicos disseram para o meu esposo que nunca mais eu ia falar mais do que 15 minutos. O mínimo de palestra que eu dou é 2 horas. Eu lembro que a primeira vez que eu pregava sempre num congresso na Espanha. Hoje eu estou calma, tá? Porque eu estou ensinando. Mas eu sou lá da terra dos mantos das cantonélias. Entendeu? Então o que é que acontece? Deus me tomou e que não sei o quê. Foi 2 pulos e 2,5 metros, aquela glória, tá? Meu marido assim, se você vê a filmagem, meu marido tá assim atrás de mim, esperando só a hora que eu caísse. Eles falaram para mim que nunca mais eu ia estender esse braço.
Eles me deram não sei como, um manual com não sei quanta restrição. Eu chegava na porta da igreja, pastor, os obreiros já vinham. Pastora, e botava para lá e me botava para cá. Imagine eu, acostumada lá na terra dos manos, das camponelas, subia, descia da terra, pular. Aí começou a me oprimir. Eu digo, vocês me deixem que eu estou viva. Entendeu? Eu estou viva. E aí você me pergunta agora, pastora, você preferia ser curada ou passar por essa experiência? O que é que vocês acham que eu vou responder? Passar por isso. Então vire para esse irmão que está aí do seu lado, já estou terminando. Vire para ele e diga assim, espera. Entende o silêncio de Deus. Não é como a gente quer. Você vai ver essa mulher, ela se humilhando, irmão. Entendeu? Ela se humilha. Quando o Senhor diz assim, que o Senhor não está dizendo que não vai atender. Deus está conversando, provando. Porque muitas vezes está pertinho do milagre, mas a murmuração não deixa. Está pertinho do milagre, mas a incredulidade não deixa. Está pertinho de Deus fazer. E você, olha, enquanto a gente não aprende, a gente volta para a fila, viu? E vou dizer, a fila é grande. Entendeu? Então é melhor você aprender a esperar o silêncio de Deus, sabendo que Ele está cuidando de você. A Bíblia está dizendo aqui que essa mulher ela perseverou. E aqui, irmãos, que eu queria começar a pregar, mas fica para outro dia. Porque meu marido já me falou que já faltei. Sabe o que é? Está na hora de você sair desse cultinho chato. Quer milagre? Me dá milagre. Minha vidinha, meu empreguinho, minha casinha. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos servindo a um Deus que pega os montes, assim a Bíblia diz, com balança de precisão. Que a mão do Senhor é tão grande que Ele pega as águas dos mares e faz isso. Que Ele chama todas as estrelas pelo nome e elas se apresentam diante de Deus. Aí fica você presinho na sua casinha que você quer. Eu pedi a Deus casa. Porque as pessoas pensam que lá em Londres tem um pé de libra. Aí você vai no quintal, tira a libra e traz. Entendeu? Aí a gente chega aqui missionária. Quantas pessoas tem na sua igreja? Irmãos, uma igreja com 300 igrejas na Europa é uma mega igreja. Entendeu? Uma mega igreja. Graças a Deus. Aí quantas pessoas tem na sua igreja? E aquelas perguntas todas. Mas a pergunta que mais feria a minha identidade com Deus é: cadê a casa de vocês no Brasil? E eu ficava: Deus, me dá uma casa. Deus, me dá uma casa. Me dá uma casa no Brasil. Aí quando foi um dia eu sentada no meu quarto, o Senhor fez assim, abriu. Como está aqui esse telão, maior ainda, grande, enorme. E Ele me mostrou uma mesa que não tinha mais fundo. Os anjos trabalhando ao redor, preparando. Eu não tenho palavras para descrever o que eu vi ali na mesa. Aquelas ruas maravilhosas. Cada mansão, a gente fala mansão, você não sabe o que é mansão, não. Cada mansão, e eu digo, gente, eu nasci pro céu, porque eu gosto de ouro, eu gosto de brilho, entendeu? Eu gosto de coisa de balanga andando, eu gosto, gente, entendeu? Coisa que brilha é comigo mesmo, tá? As meninas fazem a decoração e dizem assim, se não tiver um brilho, não é pra... Bota um brilho aí que a pastora gosta de brilho. Você está entendendo? E Deus começa a falar comigo, Luzia, você está focada nas coisas da terra, quando eu tenho coisas preciosas para você aqui no céu. Você está pedindo casa para mim, você só está focada em casa. Quando eu tenho mansões celestes, escolhe aí onde é que você quer morar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou fechar aqui, viu, gente? Que agora me deu vontade de pregar. Quando o diabo vem dizer para você que você não tem casa, você canta esse hino. Não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar. Eu virei e os levarei para mim mesmo. Glória a Deus. Vença com a palavra. Você está entendendo? E eu chegava e falava, aí acabou a minha coisa. Irmãos,
Sabe o que foi que Deus fez? Minha sogra, gente, deu um negócio nela, ela nos deu uma casa na praia. Eu, aleluia, quando eu esqueci da casa dela, me deu uma casa na praia. Eu, aleluia, o quê? Sua mãe deu aquela casa lá na praia pra gente? Aí minha sogra, de novo, antes de morrer, falou assim, o apartamento também é de Rivan e de Luzia. Não, é de Lucas, meu neto. E deu. Você está entendendo? Quando você tirar o foco daquilo que é da terra, o céu vai se abrir para você aqui na terra. Tira o foco dessas coisinhas aqui. Você está entendendo? Nós viemos aqui para o Brasil lançar o livro. Aí a nossa igreja tem lugar para 2.000 e poucas pessoas ali em Salvador, a sede. Aí meu marido, 3 dias, Congresso Gaditas, o livro está aí, viu gente? Não deixa eu voltar com ele não. 3 dias de congresso. No último dia da festa, o coração do obreiro se alegra. No dia do lançamento do livro, aí ele falou assim, Deus mandou eu dar livro para todas as pessoas que estão aqui dentro da igreja. Eu disse, doido, meu Deus. Mas Deus gosta de pessoa louca. Eu descobri isso. Entendeu? E eu quero encerrar para você dizendo o seguinte, a igreja fez assim, aleluia, foi um fogo desceu, foi uma alegria dentro da igreja. E eu disse assim, se ele está fazendo isso, é porque Deus mandou. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que tudo que for concordado aqui na terra será ligado no céu. Nós demos, e o pastor falou assim, o pastor acho que ficou tão preocupado que disse assim, se você quiser deixar uma oferta, deixa. Levaram todos aqueles livros, todo mundo, as irmãs, e eu ali só dando autógrafo. A mão chegava doía de dar autógrafo. E as pessoas faziam questão. E eu olhava a fila rodando de gente. E eu olhava para você. Você me paga quando chegar em casa, irmão. Entendeu? E sabe de uma coisa? Na segunda-feira, o meu bispo chamou a minha irmã cedo lá. Eu disse, meu Deus, foi que eu fiz de errado? Que eu estava coordenando a conferência. E nós chegamos lá, queridos. E o bispo falou assim, Yeshua, ele é judeu. Ele falou assim, Yeshua entrou aqui dentro do meu quarto e mandou que eu desse isso para você. Aí para mim, pastora, não vai no bispo. Para mim. Aí ele veio só com um bolinho assim, que era 3 vezes mais o valor dos livros que eu estava lá. Eu estou aqui para te dizer que Deus não vai te dever nada. Quando você crê o princípio do reino. Tira essa oraçãozinha, meu Deus, dá um casinho, um carrinho. Deus gosta de gente ousada. O homem está lá, ó, no meio, na cruz, morrendo. E ele está dizendo, depois de fazer tudo que ele fez, ele tem a ousadia de dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus gosta dessas pessoas. Está na hora de você sair dessa oraçãozinha. Está na hora de você quebrar esse vaso, aquilo que você acha que é precioso. Quebre tudo diante do Senhor que você vai ver. Porque é um princípio que ele diz, aqueles que me honram, eu vou honrar. E a palavra do Senhor diz que quando a mulher quebra, Judas diz que desperdício. Porque tem coisas que você vai fazer que as pessoas vão dizer, é desperdício. É desperdício você vir para a igreja todos os dias. É desperdício você dar o seu dízimo. Mas o Senhor diz assim, ela será lembrada. Por onde essa história é contada. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a você aprender a clamar como essa mulher. Porque o clamor dessa mulher, ele abre a porta de milagre na vida dela de uma maneira tão grande que o Senhor a honra dizendo, eu não vi fé em Israel igual a você. E eu quero que você se levante. Desculpe pelo horário, né? Mas você sabe, missionário gosta de falar. E eu quero te pedir simplesmente uma coisa. Eu não estou aqui para fazer sensacionalismo. Eu estou aqui pregando coisas que eu vivo, que eu entendo. E eu queria que você tirasse o seu foco da terra, das vozes da terra, das pessoas que estão dizendo que você não merece, das pessoas que estão dizendo que você não é digno, e que você começasse a se olhar essa noite como filho, como filha, e tudo que Deus tem é meu e seu. Agora você precisa sair desse cultinho básico.
Você precisa sair dessa religiosidade e fazer algo extraordinário para chamar a atenção do Senhor, como essa mulher fez. E eu quero que você pense para você mesmo. Como está o seu nível de fé? O que é que o Senhor vai dizer da sua atitude em busca do teu milagre? Ou você está dizendo, é para todo mundo, menos para mim. Não, Deus não vai me dar isso, eu não mereço. Quando o Senhor está dizendo, eu estou aqui pronto para te abençoar e ainda te honrar. Mas eu preciso que você saia do básico. Eu preciso que você faça algo extraordinário. Eu preciso que você persevere no clamor, independente de eu fazer ou não. Eu quero ver o que é que está dentro de você. Você é só movido pelos milagres que eu faço? Ou você me ama independente dos milagres? Quem é você no reino de Deus? Quem é você diante de Deus hoje? Porque essa mulher, Jesus fala para ela e dá testemunho, grande é a tua fé. E eu quero orar por você hoje, que está esgotado espiritualmente. Porque é isso que o Senhor está me mostrando. Pessoas esgotadas espiritualmente. A demora, às vezes, frustra a esperança. Mas o Senhor está dizendo para vocês, só um pouquinho de tempo. Eu preciso que você seja movido, não pelas coisas que você pode tocar, mas pela fé naquilo que eu posso fazer por você. E eu queria te chamar aqui na frente, eu queria orar por você, que necessita, que está se sentindo esgotado espiritualmente. E não é vergonha. Não é vergonha você sentir esgotamento espiritual. Não é vergonha você dizer assim, Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Eu não vou ficar insistindo, eu sei que tem, porque o Espírito Santo falou comigo. E sabe de uma coisa, gente? A gente pensa que nesses momentos de esgotamento, o Senhor vai nos deixar, que é vergonhoso. E a gente diz assim, eu só quero ficar agora no meu canto. Eu já fui muitas vezes na frente. Fique aqui, por favor. Aqui, vocês. Eu sei que não tem só essas duas pessoas. E eu não vou ficar pedindo para você vir, não. Porque essa palavra é preciosa demais para a gente barganhar com ela. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu sei quando o meu Deus está falando. Eu não sei o que foi que você veio buscar. Que tipo de milagre foi que você veio buscar. Mas o céu está dizendo, você precisa perseverar. Você precisa romper a barreira da terra para que o céu se abra ao seu favor. Você precisa fazer algo de extraordinário. Venha para aqui, vocês. Fiquem todos aqui de frente, por favor. Eu não sei o que o Levita vai cantar. Mas eu queria pedir a Marcelo, os pastores, por favor, cheguem um pouquinho mais perto do altar essa noite. Vocês que estão aí, eu não sei que tipo de milagre vocês precisam. Eu preciso de um milagre essa noite. E eu quero te pedir que você abençoe a vida dessas pessoas aqui na frente. Vamos orar uns pelos outros, porque a palavra do Senhor diz, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te, sabe? E nós precisamos entender. Vira para essa pessoa que está aí, vocês que estão aí, e fale para ela assim, não, você não está sozinho. Eu estou aqui representando Deus e eu quero orar por você hoje. Vire mesmo de longe, estende as suas mãos assim, para essa pessoa do seu lado, vire aí em dois, sabe? Estenda a sua mão assim, de longe para ela e comece a orar por essa pessoa. Comece a pedir que Deus fortaleça a vida dela. Não precisa tocar, não precisa ficar de perto, mas vire e ore como se fosse para você. Deixe Deus usar a sua boca para abençoar essa pessoa.